Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. No bloco anterior, nós vimos os ensinamentos tão bonitos que Jesus estava dando a Maria. Ela estava compreendendo então que, como pecadora, como aquela mulher considerada indigna pela sociedade, aos olhos de Deus poderia ter uma nova chance, teria novas perspectivas, novas oportunidades de evoluir, de ser diferente e contar com o perdão divino. Então vamos seguir adiante no nosso texto, porque a história continua. Acompanhem conosco. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos. Não nos esqueçamos que quando Jesus é crucificado, logo no terceiro dia, a primeira pessoa que vai até o sepulcro e que não encontra Jesus é ela. E ela é a primeira que vê Jesus no horto, pensando que ele é o jardineiro. E ela vai tentar tocá-lo, quando ele diz, não me toque, eu ainda não subi ao meu Pai. Ou seja, é a primeira pessoa que vê Jesus depois da sepultura. Por isso que aqui nós estamos nos referindo a essa circunstância. Humberto de Campos está falando que tempos depois, quando Jesus já tinha ressuscitado e Maria, a partir desse instante, já estava integrada naqueles que haviam seguido Jesus de perto, ela estava vivendo essas experiências. E então está dizendo, ela voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos que haviam ali se reunido em torno do Mestre. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Jesus tinha prometido que ele iria para o mundo dos mortos, mas ele voltaria. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou, solicitou fervorosamente que lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a consentir aos seus desejos. Temiam o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de seus sentimentos. Sem recursos para viver, porque agora não era mais prostituta, não ganhava fácil, sem recursos para viver, seguindo aquilo que ela tinha prometido a Jesus, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e em Dalmanuta, uma outra localidade. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, ao fim da tarde, vinham pousar, como antigamente, nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava as suas meditações. Certo dia,
um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas lhes eram fechadas. Maria foi conversar com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata daqueles doentes leprosos, asquerosos, lazarentos, aqueles seres que ninguém queria. A grande convertida, Maria de Magdala, percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados diante de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que foi para Jerusalém, se pôs em marcha para Jerusalém na companhia de todos os doentes. Ela queria ir na companhia dos discípulos de Jesus, vejam só, mas os discípulos de Jesus não queriam a companhia dela, porque ela foi uma mulher da vida, foi uma mulher suspeita, isso poderia comprometê-los, mas os leprosos foram para Jerusalém e ela foi com eles. Veja só. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena ou Magdala, Maria de Magdala, penetrou com espontaneidade dos corações, daquilo que ela carregava nos seus sentimentos. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem sem fim, sem poder ser definida, que ela mesma não sabia de onde vinha, se assenhorava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba, a multidão de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria explicava a eles que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica simples. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver aqueles que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso alegre, ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao fim de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições do seu círculo pessoal, que estavam em Éfeso, uma outra cidade da Ásia Menor. Lá estavam João e Maria, a mãe de Jesus, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Todavia, decidiu colocar em prática o seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar a Maria de Magdala
os últimos conselhos e recordações, envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham lhe beijar as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de suas misérrimas choupanas. A peregrinação lhe foi difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões, de suas demonstrações afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo esgotado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde para ficar abrigada ali por caridade. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, de acordo com seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge das profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, se lhe ouvia um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita? Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E assim terminamos este lindo capítulo com esta frase de Jesus que é bastante
reveladora daquilo que ele havia dito a ela anos antes, muitos anos antes. Maria, já passaste a porta estreita. Já sofreu o suficiente. Você amou bastante. Esse amor que não se ofende, esse amor que reconhece as misérias dos seus semelhantes que te julgam, este amor que sabe entender aqueles que sem juízo condenam as atitudes que eles mesmos muitas vezes realizam de forma ainda pior. Você suportou, você passou fome, você abraçou leprosos, você se contaminou com a morféia. Não fugiu dela. Quando foram expulsos de Dalmanuta, você seguiu com eles para Jerusalém. Você não os abandonou à solidão, ao abandono da miséria, da humilhação. E mais do que isto, quando eles chegaram em Jerusalém, foram endereçados ao Vale dos Imundos, ao Vale dos Leprosos, e você foi com eles, você que era sadia, você que era linda, você que era mulher cobiçada, você foi morar com os leprosos. E lá ficou, falando de Jesus, falando dos feitos do Divino Mestre, dando esperança aos miseráveis, aos famintos, aos desesperados, aos esquecidos da sociedade. Você fez com que muitos recobrassem a confiança na beleza da vida espiritual, na suportação de suas misérias, de suas angústias, mesmo com todos os motivos para serem revoltados com a injustiça que os homens praticavam. Ao isolá-los, eles encontraram a consolação. E olha que coisa linda, queridos irmãos e irmãs, quando Maria se dispõe a ir a Éfeso, eles ainda pedem que ela lhes dê alguma notícia, alguma orientação, e depois, no caminho, os mendigos leprosos, que haviam conseguido míseras espórtulas, míseras moedas, que lhes davam os transeuntes até para que eles se afastassem, entregam a ela, que vai fazer essa longa jornada, o fruto da sua coleta minúscula, daquilo que eles haviam pedido, dão a ela para que ela possa seguir. Vêm as crianças beijar-lhe as mãos e ela tem que enfrentar ainda este último desafio, esta última viagem cheia de percalços num tempo tão difícil para uma pessoa sadia. Que dizer para uma ranceniana, para uma leprosa daquela época, para chegar por fim, depois de inauditos sacrifícios, à porta da cidade e não conseguir entrar. Ali ela está à mercê do ambiente, do lugar desconhecido, até que um casal amigo, cristão também, oferece a ela um porto para ela descansar, uma pequena tenda. E por fim, aqueles que eram seus amigos vêm até ali para se despedir. E quando ela já não está mais respirando, depois de muito tempo que ela está ali, sofrendo e sofrendo, ela se revê em espírito, como a gente vê aqui. Lá em Cafarnaum, onde ela ouvia Jesus, junto das árvores, à sombra do lago, e este Jesus vem lhe trazer a boa notícia. Acabou, Maria, o caminho áspero. Você já amou bastante. Vem comigo. Você merece estar na minha presença. É muito bonita essa história. É quase desnecessário que nós a comentemos, porque é um chamamento para todas as nossas deficiências, todas as nossas misérias, tudo aquilo que nós já cometemos de errado, aquelas coisas feias que fizemos e que a gente tem vergonha às vezes até de falar com Deus a respeito. E no entanto, o universo não nos livra da possibilidade de sermos melhores. Apenas recoloca a gente no caminho que deve ser o verdadeiro, o caminho de trabalharmos, de nos esforçarmos, de corrigirmos o erro, de suportarmos as injustiças, de não termos medo de ser fiéis a Deus. Para conseguir o reino de Deus, nós não podemos chegar carregando as coisas humanas. Quando vemos o Evangelho, encontramos Jesus falando: aqueles que pedem os bens da terra,
já receberam a sua recompensa. As recompensas celestes são para aqueles que não desejam mais as recompensas do mundo. Não é, Solange? É isso mesmo. Ninguém é condenado a um castigo eterno. Para todos nós, sempre vai haver um caminho, a salvação, a esperança. E a gente fica muito feliz de você estar conosco, de você sentir essa mesma emoção que a Solange sente, que nós sentimos, ao falarmos de algo que é tão próprio do ser humano, da sua fraqueza, mas não pela fraqueza, da sua fraqueza que o faz forte, que pode fazê-lo subir ao céu. Quando a gente vê o erro, a gente deve se lembrar que o que a gente coloca na raiz de uma árvore para florescer é esterco. O esterco é a raiz, é o alimento para a raiz produzir o milagre de converter o mau cheiro da podridão no perfume da flor. É isso assim, mesmo. Mais não é? uma belíssima história de Humberto de Campos. Não é uma história, hein? É verdade. Ele pesquisou isso lá, não é uma invencionice literária. Isso é uma revelação pesquisada por Humberto de Campos no plano nos espiritual. Arcanos espirituais que registraram estas cenas. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação e nos vemos no próximo programa Alegria de Viver. Até lá, Até. Um grande abraço. Tchau.